pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro Origem, do Dan Brown, que é um livro bem mediano. Eu li os livros do Dan Brown aí no final, no ensino médio, e depois conforme foi lançando. Eu li todos os livros do Dan Brown até aqui. O Inferno eu achei bem mais diferente dos outros. Só que eu li alguns também na adolescência, não sei se eles sobreviveriam hoje a uma releitura, apesar de eu ter gostado muito de Anjos e Demônios, de O Código da Vinci e do Símbolo Perdido, porque os livros sempre acrescentaram alguma coisa assim, no sentido de saber mais sobre história, saber mais sobre arte. O Dan Brown tem esse mérito e isso também acontece no Origem, que eu li aqui no Kobo, e porque ele traz várias informações sobre arquitetura, sobre arte, sobre nomes importantes do lugar ali em que o livro se passa. Nesse livro se passa na Espanha, então vai falar muito da obra do Gaudí, que eu fiquei bem impressionada com as coisas que ele falou sobre. Nunca fui à Espanha, mas quando for, já quero visitar vários dos lugares em que o livro se passa. Então, os livros do Dan Brown têm vários méritos, incluindo esse. Ele também tem algumas reviravoltas inteligentes, mas que acabam sendo meio mal aproveitadas no contexto geral, sabe? O começo desse livro do Origem acho que é muito óbvio. Eu fiquei meio assim, poxa, tipo, porque você prevê tudo que vai acontecer no começo. Eu não considero spoiler dizer o que eu vou dizer sobre o livro aqui, mas se você não quer saber nada pra ser pega de surpresa no começo do livro, é melhor você não ver o vídeo. Mas se você quer ter uma ideia geral de o que eu achei óbvio, eu vou falar. Logo no começo do livro, a gente tem um assassinato. E esse assassinato tá muito na cara que vai acontecer. Então ficou muito sem graça, porque qual é o plot, né? O Robert Langdon, ele vai ao Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Lá ele está esperando por uma palestra de um ex-aluno seu, o Edmund Kirsch. E essa palestra ninguém sabe o que vai ter. Ele vai fazer um grande anúncio científico em que ele descobriu algo que, segundo ele, vai assim, fazer todo mundo deixar de acreditar na sua religião e tudo mais. O que foi uma forçaçãozinha, porque no final você vê que não é tudo isso. É interessante, é inteligente, mas o Edmund prometeu bem mais do que eu esperava. E no começo esse Edmund, antes, quando ele começa lá a falar, dá toda a sua palestra sobre como a religião é um atraso para a ciência. A gente sabe, né? Eu sou católica, mas eu sei de todas essas questões, né? A gente teve Galileu, Copérnico, todo mundo que tentou, todos os avanços científicos que bateram com a religião, sofria meio um caça às bruxas na sua época, né? O Edmund vai criticar quem acredita no criacionismo, e a gente sabe que a teoria da evolução aí já mostrou que a gente não veio exatamente Adão e Eva e pronto, né? Mas isso em nenhum momento me faz deixar de acreditar em Deus, que alguém criou, nem que seja a bactéria, né? Que foi progredindo até... Enfim. Isso, o Edmund faz uma crítica muito dura, então a palestra dele é inteligente. Ele vai falar dos deuses gregos, por exemplo, né? Que serviam para explicar fenômenos na natureza, e como o ser humano, conforme ele vai evoluindo, ele vai deixando de acreditar nesses deuses e tudo mais. É interessante a palestra, mas você fica assim, quer apostar que ele vai ser assassinado antes dele falar realmente o que ele descobriu? E batata. E toda vez que a gente tem um vislumbre aí, a gente sabe que só vai saber disso no final do livro. Então essa parte é muito óbvia. Aí eu fiquei, bem, mas o Robert visivelmente não foi ele que matou, né? Então nós não vamos ter uma caçada ao Robert pela polícia nesse sentido, né?
Porque o Robert, além dele ser sempre caçado por um assassino nos livros, ele também é sempre caçado meio que pela polícia, ele tem que desvendar tudo sozinho, e é exatamente o que acontece nesse livro de novo. Por isso o Dan Brown acaba repetindo essa formulinha, que nesse livro é a que menos convence, é a caçada. A gente tem um assassino, né, que é com a história mais chatinha, e a caçada é muito sem graça, dá vontade de pular, parece que tá enrolando, sabe, só pra encher linguiça. Não acrescenta em nada a história essa parte do assassino. É só pra gente desviar o foco um pouco e pensar quem que mandou esse assassino matar o Edmund Kirsch e quem que agora mandou ele ir atrás do Robert Langdon junto com a sua ajudante, que acaba ajudando muito pouco, que é a diretora do museu nesse livro, e que acaba tendo aquela tensão sexual de novo entre o Robert e a mulher, mesmo ela sendo noiva do príncipe da Espanha. Então, é outra coisa que se repete aí na fórmula de ter uma mulher bonitona, muito inteligente, de novo ajudando o Robert. A única diferença dos clichês é que a Amber é diretora de museu, ela é uma mulher importante, ela é muito inteligente. A única coisa que eu não critico o Dan Brown é que ele sempre coloca uma mulher, assim, fodona, sabe, nos livros dele. Ela é sempre a cientista. E que se encaixa com isso do Robert também ser um cara muito inteligente, solteirão. Então, por mais que eles tenham aí uma tensão, uma proximidade, você sabe que eles também não vão ficar juntos, porque o Robert vai ficar como solteirão e a personagem feminina tem mais o que fazer na história do que namorar com ele. Mas tem sempre essa dupla aí, né? Sempre não. No Símbolo Perdido isso já é um pouco diferente. Apesar de ser uma mulher ali ajudando, eu não senti tanto isso. No Inferno também é diferente. Mas aí nesse livro ele retoma isso de novo. Aí eu falei, achei que já tínhamos passado dessa fase, Dan Brown, mas tudo bem. Então, é um livro cheio de altos e baixos. Tem uma coisa bacana nesse livro, é que o Robert vai interagir com uma inteligência artificial criada pelo Edmund, que vai ajudar ele a chegar à chave do computador para liberar o vídeo com o final da palestra que o Edmund ia contar para o mundo. Então, esse é o propósito do Robert no livro. Ele vai atrás de liberar essa palestra na internet. Esse livro é o livro que mais tem tecnologia envolvida, e isso é legal. Diferentemente do Anjos e Demônios e do Código da Vinci, em que o Robert está tentando descobrir um segredo, mas que o mundo não sabe, que ele pode morrer ali sem ninguém saber, nesse livro tudo é acompanhado o tempo todo por blogueiros, por gente que vai dando informação na internet. Todo mundo quer saber como o evento estava sendo transmitido online. Todo mundo viu que o cara morreu. Então todo mundo quer saber no que isso vai dar. Isso vai sendo acompanhado, tweetado, postado. Então isso traz muito a história para os dias de hoje. É uma história muito atual nesse sentido de como a mídia aborda isso e de como a mídia hoje está na internet. Não é tanto a TV, é a internet que é focada. E somando a isso, esse personagem Winston, que é um computador. E que ele falando, o Robert em vários momentos vai esquecer que está falando com um computador, vai ficar abismado com a capacidade de raciocínio do Winston. E ele faz parte aí de um final bem chocante do livro, que isso sim foi uma... que eu fiquei assim, caramba! Foi a melhor parte do livro, foi com certeza esse final. E que eu não estava esperando, que conseguiu sair um pouco do final óbvio que parecia se desenrolar e que eu não vou poder falar, porque aí também seria sacanagem com vocês. Apesar de ser um vídeo com spoilers, não tanto, tá? É claro que tem a parte religiosa, como o Edmund vai falar, que vai contar alguma coisa que vai abalar todas as religiões do mundo. A gente tem os personagens religiosos tentando lidar com isso e caindo como suspeitos, obviamente, de tentar calar a boca aí do Edmund. E eu não vou dizer se eles estão envolvidos ou não, vocês vão ter que ler o livro pra saber.
Tem a história do assassino também, né? A gente acompanha esse assassino, como na maioria dos livros do Dan Brown, outra coisa bem repetida já. E ele tem uma história envolvendo uma tal de uma igreja palmariana, que tem sede na Espanha, que não considera o nosso Papa o Papa, e tem um outro Papa. E essa igreja, ela é bem mais tradicional, digamos assim, parece que é da Idade Média, algumas questões. Os membros dela acham que o melhor tipo de governo era o que eles tinham na época do Franco, que era ditador. Então, a gente fica desconfiado, né, de que essa igreja também esteja envolvida, porque a gente vai descobrindo coisas ao longo do livro. Então, tem várias suspeitas aí, mas, como eu disse, o final não é nada óbvio. E essa igreja vai acolher o personagem que é o assassino num momento aí de perda, em que ele estava perdido na vida. É nessa igreja que ele vai encontrar apoio, digamos assim. Então, tem várias questões aí no livro interessantes, sim, mas o problema é mesmo como a história se desenvolve, essa questão do corre-corre, desse assassino de novo atrás do Robert. E esse é o mais sem graça de todas, as partes de perseguição são mais sofríveis. E a própria hora de desvendar o quebra-cabeça eu também achei um pouco sem graça, porque vai num lugar para descobrir a senha do computador, aí a senha não tá ali. De todos é o menos, assim, inteligente, eu achei. Mas é isso. É uma pena que o livro tenha coisas boas, né? Várias informações interessantes sobre a Espanha. Tem... O Dan Brown usou vários personagens... O Dan Brown usou vários personagens que parecem um pouco personagens reais também. O próprio Papa, não o Papa Francisco, mas o Papa anterior, né, que foi o que renunciou, lembra um pouco do Papa que renunciou e que o personagem do livro considerava melhor, coisas assim. E tem uma participação importante aí do rei da Espanha e do príncipe da Espanha, que não são os mesmos nomes, né, não são os personagens da vida real. Mas tem uma questão política aí também, da Espanha deixar ou não, né, de ter reis e por que não se moderniza. Então, tem várias questões interessantes para esse lado também. O livro do Dan Brown sempre mescla muito, né, história, cultura, política, ciência, e esse é o grande forte do Dan Brown. O fraco fica nisso, né, de repetir uma formulinha que ele já usou em outros livros. Ele podia usar o Robert, mas tentar imaginar uma história que acontecesse de outra forma, porque acaba sempre nisso de perseguição e de descobrir senha, que já ficou bem batido. É compensado um pouco pelo final do livro, mas acabou que ficou um livro bem mediano mesmo. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.